Olá pessoal, sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like. Quem gostar do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Só assim o canal pode crescer e levar mais notícias para pessoas que ainda são passíveis, infelizmente, da influência dos meios de comunicação em massa. Tá? É lamentável, né, o fato ocorrido nesses últimos 2 dias pela Rede Globo, né? E aí eu volto a dizer, Marx sempre teve razão, tá? Que a história da humanidade é a história da luta de classes, né? Que a infraestrutura burguesa influencia a superestrutura, que é as camadas sociais, inclusive meios políticos, meios religiosos, tá? De certa forma que, né? A Globo dá uma notícia de que praticamente coloca o presidente como um suspeito, não é? E no dia seguinte ela amarela. E aí, um detalhe que Marx também fala, que o Estado é burguês, né? E é burguês sim a partir do momento que nós vemos, né, promotoras públicas que são burguesas, né, que ganha muito bem, um promotor não ganha menos de 40 mil nesse país, né? Antes de escutar os áudios, dizer, ó, o porteiro mentiu, tá? O porteiro somente quando ele está falando contra a direita, né? A gente lembra do caso Francenil, do Palocci foi demitido, a gente lembra do caseiro de Atibaia que a justiça usou para incriminar o ex-presidente Lula, a gente lembra, não é, de que a PGR agora, através desse arquivador geral da República que foi posto pelo presidente Jair Bolsonaro, não que pediu o arquivamento do caso, e não só isso, né? Pediu a apuração que não poderia estar se intrometendo e pediu, né, que fosse arquivado o caso sem jamais ter ouvido o áudio, tá? Isso é uma forma de acobertamento, porque a promotoria é de direita, é burguesa, tá? O Ministério Público é o Ministério burguês, a Justiça é burguês, o Estado é burguês, tá? E quando um presidente... E por quê? Primeiro, porque a Justiça tem interesse de manter, acobertar o caso de Marielle. Uma das promotoras que disse que o promotor mentiu, ela tirou foto. Aliás, que o caseiro mentiu, ela tirou foto, né, com aquele deputado que rasgou a placa da Marielle, né? Ela tem fotos no Instagram, né, apoiando o presidente o presidente Jair Bolsonaro. Ela, né, falou essa esquerdopata, né, colocou no Instagram dela. Chegou o fim dessa era de esquerdopatas, né? Ela não poderia estar no Ministério Público porque ela tem lado. O Ministério Público tem que ser imparcial, assim como a justiça tem que ser imparcial. Não é? Então isso leva a crer que a Rede Globo amarelou, não é? E aí tem um erro histórico do PT, um erro histórico de conciliação de classe. Não há conciliação. Marx já dizia isso, não há conciliação no Estado burguês, porque o Estado neoliberal é permitido, essa justiça permite o avanço, mesmo com todas essas práticas de crime, né? Porque ele está atacando tudo que pertence à classe trabalhadora e vai transferir a riqueza para a burguesia. Não só isso, né? A possível venda das universidades públicas vai impedir do trabalhador ter ascensão social, não é? Que ameaça o status quo, que é o quadro deles, a burguesia. Não é? Como é que um pobre vai pagar uma universidade caríssima, como no Chile, para ser um promotor do Ministério Público? Então a justiça fica na mão da elite. Então a elite só pune quem? Pune o pobre, pune o trabalhador. Né? Como, né? Já pensou se um deputado do PT, ou do PSOL, ou do PCdoB fala em AI-5, como Carlos Bolsonaro falou? Né? Porque o AI-5, Ato Institucional número 5, que foi publicado em 13 de dezembro de 1969, né? Ele levou a chamada ditadura escancarada, que está nesse livro do Hélio Gaspari, né? A ditadura escancarada. Eu tenho a coleção completa, e eu mostro para vocês, que eu li há algum tempo atrás, né? Que inclusive estava na promoção, né? Eu paguei menos de R$ 100 desses livros. É essa coleção, né?
ela conta toda a história da ditadura militar, né? E do escancaramento, ququando veio o AI-5, que o ministro Jarbas Passarinho, da Justiça, fala, olha, que vá às favas todo o escrúpulo moral, senhor presidente, tá? E por que veio o AI-5? O AI-5 veio a partir do momento do deputado chamado Márcio Moreira Alves, né? Pediu que as mulheres boicotassem, né, os militares, né, pelas atrocidades que já haviam cometendo. E essas atrocidades piorarão no AI-5, né? Por quê? Porque o presidente da República, que na época é Garrastazu Médici, vai pedir, né, que o Congresso casse o mandato do deputado. E um discurso histórico do Mário Covas, né, um discurso histórico, vocês procurem na internet, né? Porque é um discurso belíssimo do Mário Covas. E é belo, é tão belo que ele tem uma reprodução, né, por um ator, né? É um dos discursos mais belos que eu já vi na Câmara, mais democráticos. Por quê? Né? Não só pela genialidade da fala, vinda sem leitura de papel, tá? Um discurso belíssimo, né, e que gera, né, a negação do Congresso em caçar o mandato do deputado. No dia seguinte veio o AI-5, no dia 13 de dezembro, tá? Que caçou parte do Congresso, colocou na clandestinidade os partidos políticos. O PCdoB e o PCB vão ser partidos que vão virar marginalizados, né? É a partir desse momento que começa não a ameaça do comunismo, mas a guerra contra quem pensa diferente, né? E quem pensa diferente eram os partidos de esquerda, tá? E aí muitos companheiros da esquerda da época vão cair, o PCdoB vai ser quase extinto, né? Vão caçar comunistas, né? Como se fossem animais, tá? Inclusive antes da redemocratização muitos cairão, tá? Então, pelo simples fato de você pensar com um pensamento de justiça social, você era criminalizado, né? Era caçado e chamado de terrorista, tá? Mostra claramente que o país tinha uma ausência profunda, né, de democracia. Por outro lado, a partir do momento que essa esquerda, né, cai para a clandestinidade, o Estado tem acesso a atacar a classe trabalhadora, né? Não só atacar nos seus direitos. Tem muita gente que fala, a ditadura deu fundo de garantia. Deu fundo de garantia porque tirou a estabilidade de emprego que existia no país. Na atividade privada, era muito difícil se demitir um funcionário da iniciativa privada se não fosse por justa causa. Troca-se isso pelo seguro-desemprego. Mas não só isso, né? A Rota, em São Paulo, por exemplo, o BOP no Rio de Janeiro, tiveram licença para matar, né? Esse livro retrata muito bem, do jornalista Caco Barcelos, eu já fiz uma gravação sobre ele. Rota 66, a história da polícia que mata, né? Só o coronel Conte Lopes, né, o capitão Conte Lopes, tem mais de 150 homicídios nas costas, né? E 5% no máximo das pessoas que ele assassinou tinham passagem na polícia. E o pior, não é que foram centenas de pessoas. Aqui há depoimentos de trabalhadores que morreram embaixo da mesa pedindo pelo amor de Deus para não ser assassinados na frente dos filhos. E a polícia foi lá e executou, era bandido, né? O AI-5 trouxe a possibilidade de Brilhante Ustra não torturar de qualquer forma. Brilhante Ustra no DOI-CODE, né, era o responsável pelas torturas, e alguns tipos são animais. Como é que pode pegar um homem, colocar o testículo dele e bater com um tijolo? Choques elétricos, camundongos de vagina em anos de seres humanos. Isso é a ditadura. Por quê? Porque o cara pensava diferente, ele era de esquerda. Ele não queria um país que criminalizasse a pobreza, um país que as pessoas ficavam pobres, que o milagre econômico, que o Brasil crescia 10% ao ano, dava 70% desse lucro para a burguesia e 30% para a corrupção, porque a ditadura era corrupta. Só não podia se falar porque existia uma lei de segurança nacional que impedia a liberdade de imprensa. Né? Eu fico abismado, jovens, né, falando em ditadura militar. Meu, o cara que é jovem, esse moleque de periferia, funkeiro, né, não se toca funk na ditadura. A polícia mata.
Tá no meio da esquina sem fazer nada, a polícia tem licença para matar. Era assim. Né? O Drauzio Varela também publica, né, uma série, ó. Estação Carandiru, Drauzio Varela. Carcereiros, Drauzio Varela. E Prisioneiras, Drauzio Varela. Tá? Mostra como o sistema, né, e aí Michel Foucault, né, em Vigiar e Punir, ele já está abordando isso desde os anos 70, o filósofo francês. Vigiar e Punir, né? O Estado panapnótico, né? Michel Foucault está já desde os anos 70 denunciando que o Estado tem aparelhado seu instrumento de punição em detrimento do instrumento que educa. Educar para oportunizar uma sociedade. Então é preferível punir, não é? Para deixar aquele miolinho, aquele núcleo, né, empoderado do dinheiro, provido pelo Estado, né, deixar impune e mandar para a cadeia aqueles que se rebelam, né? Num processo democrático. E aí a gente vê aqui o que acontece no sistema prisional brasileiro, uma coisa horrível. O Carandiru foi um massacre de pessoas sem armas. Os caras mataram com metralhadora, ninguém foi preso. Né? Se existe justiça divina, talvez tenha sido praticada, né, contra o coronel que foi o responsável, cujo fujo o nome agora, que o jurista Vicente Cassione tirou ele da cadeia por um erro, uma falha do processo, tirou ele da cadeia e a namorada matou. Se tivesse preso, não estaria morto. Tá? Mas são pobres ali que morreram. Então, ninguém dava bola. Né? O Ministério Público ontem mostrou, né, que se é um governo que está atacando os direitos dos pobres, a gente tem que defender. Então mostra que a justiça tem lado e o lado dela é o lado do rico. A justiça, o Estado é burguês e sempre foi vassalo da elite. Marx tinha razão. Não tem como ter Estado, porque o Estado é cooptado pelo dinheiro. Então a revolução tem que vir, a revolução tem que ser pela luta de classes e que se chega ao fim das classes sociais, porque todos nós somos seres humanos iguais. É o que Marx pregava. E se somos seres humanos iguais, Marx pregonizava. Ou se acaba com as classes sociais, ou elas se destroem. Porque a gente vai chegar no momento, né, que o Estado, né, com essa falta de investimento, né, que o Paulo Guedes mesmo falou, né, Paulo Guedes está dizendo, o crescimento econômico tem que vir através da iniciativa privada. Não acontece, a iniciativa privada é experiência, ela quebrou em 1929, levou o mundo à Segunda Guerra Mundial. O keynesianismo econômico de Maynard Keynes, como Estado fomentador do desenvolvimento, que colocou novamente os Estados Unidos nos trilhos, saindo da crise econômica. O Brasil, com Juscelino Kubitschek, desenvolveu todo o norte do país, porque o Estado era fomentador do desenvolvimento econômico. Getúlio Vargas, a mesma coisa. Antes de Juscelino, o Estado industrializou-se por quê? Porque o país se industrializou porque o Estado investiu. O mesmo projeto tinha Jango. Né? O Estado como fomentador do desenvolvimento econômico, porque o Estado arrecada da maioria da classe popular, porque o imposto do consumo é a maior fatia da contribuição do orçamento do Estado. E vai gastar isso com o quê? Não é? Então, você tirando o Estado, as pessoas que defendem o Estado e são pobres, elas estão errando historicamente. Por quê? Né? Tirou a Previdência, você quebra o sistema tripartite, né? Da Previdência, do Estado de Bem-Estar Social. O tripartite seria o que? Assistência Social, Previdência Social e SUS. Se tirou os impostos que sustentam esse sistema, juntamente com as contribuições patronais e as contribuições dos trabalhadores, o SUS quebra. Quebrou o Sistema Único de Saúde, milhões de brasileiros morrerão quando estiverem doentes. Não tem dinheiro, não tem assistência médica, deixa de ser um bem-estar social e passa a ser um bem financeiro. Né? A vida vale dinheiro, né? A vida não vale mais. É uma questão de ética, de moral, de solidariedade. Né? É esse o caminho que nós estamos trilhando, ao ponto do deputado Carlos Eduardo Bolsonaro vir a público ontem falar em AI-5. Né?
Quando que os governos, depois de 88, falaram, né, em criminalizar as esquerdas? Quando o governo Lula ou Dilma falou em criminalizar a esquerda, a direita? Né? E aí eu chego à conclusão, para concluir, que foi um erro histórico do PT. Né? Dois erros históricos. Primeiro, Polícia Federal e Receita Federal para investigar, né, esses conglomerados econômicos de venda de fé, né? Tipo Universal, tipo Silas Malafaia, essa máfia religiosa. Porque aí mostraria a verdade através dos fatos, né? Que ali deve ter muita lavagem de dinheiro. E segundo, né? O Bolsonaro venceu a guerra porque ele atacou a Rede Globo. O Lula deveria ter fechado a Rede Globo, cassado a concessão. Ela nunca trabalhou em função da classe trabalhadora e sim contra. Né? Eu nunca vi a Globo voltar atrás de uma notícia porque é uma rede de televisão gigantesca. Quando elas vão dar quando o editorial vai dar uma notícia bomba dessa, se reúne o conselho de jornalistas, analisa a notícia, gente experiente sentou ali para poder ver, a gente coloca ou não, tem fundamento ou não. Para depois voltar atrás, o que está acontecendo? Será que o mercado falou, olha, o cara não pode cair ainda, porque faltam as estatais para serem vendidas. Vendeu a estatal, o Estado diminuiu o orçamento público, não tem como pagar, né, a dívida pública, aí o cara tira o dinheiro do rentismo, investe um pouquinho na classe trabalhadora para dar esperança, o Estado cresceu um pouquinho, tira o emprego de novo e vive nessa miséria que está levando hoje ao caos social no Chile. Né? Neoliberalismo é receita para rico. Né? A direita defende o direito dos ricos. Tem que se procurar e ler, a sociedade tem que ler. Nós temos que aconselhar as pessoas a se informarem melhor. Né? A Globo não é fidedigna de notícia, ela não tem decência moral para dar notícia de fato, factual, né? de verdade. Né? A Globo é um meio de comunicação que serve à elite econômica do país. E todas as grandes emissoras. A pior delas é a Record, que tem um bispo, que se intitula bispo, que usa o nome de Jesus, né, para apoiar a reforma da Previdência, para virar mais rico ainda e mandar um monte de gente para a miséria. Né? Age mais como um Caifás. Não tem decência moral para falar, inclusive, para mim, na minha visão, e na visão de muitos religiosos, em nome de Jesus, entendeu? Essa minha fala, desculpa o desabafo, mas ver um deputado falar em AI-5, né? E principalmente os partidos de esquerda ainda não pediram representação dele na comissão de ética, porque isso é passivo de cassação de mandato, né? Atentar contra o regime democrático, né? Tá na Constituição e é cláusula pétrea. Ok, pessoal? Até a próxima.